Parece que o ditado mudou. Nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Gente, eu tô aqui na delegacia, tanto eu como os meus amigos. Ó, tô aqui. A polícia já chegou com ele pra escutar, né, a versão dele, as câmeras, 17 testemunhas. Só pra os recalcados aí, as recalcadas que estão metendo pau no meu amigo que é vendedor de gás, que foi acusado de abuso sem tocar na mulher. Tem 17 testemunhas, são 10 mulheres e o restante homens. Primeiro, eu estava malhando. Essa mulher desequilibrada, perturbada, eu pedi pra ela se afastar um pouquinho, né? Primeiro, ela tava com uma blusa sem sutiã, mostrando os picos do peito, e de short, mostrando o chibio. Ela tava nua, sem nada, sem calcinha, sem nada. Praticamente ela tava no cabaré. O que é que acontece? Quando ela se afasta mais pra frente, pra gravar os conteúdos dela, eu vou e peço pra revezar com meu amigo na máquina, né? E na hora que eu peço, do nada essa mulher surge do inferno e se joga pra cima desse meu amigo que é vendedor de gás, né? Que é um trabalhador. No que ele se joga, no que ela se joga em cima dele, ela começa a gritar, ele tá pegando meus peitos, ele tá pegando na minha bunda, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. E todo mundo na academia defendendo ele, até o dono. Tá aqui dentro, eu tô aqui, ó. A militar acabou de chegar com ele, ó. Eu tô aqui, vim de moto, né? Porque as testemunhas entraram algumas e eu ainda vou ser chamada. E quero muito que quando o advogado saiu, o delegado não quis falar, né? Eu não sei como é que uma justiça no Brasil é tão hipócrita como essa. Prendeu um homem sem ter feito nada, e ainda por cima, era 8 mil que eu falei, né? Ontem quando eu falei eu tava muito nervosa, é 15 mil, dá certo só ela. Eu tenho pavor de gente mentirosa e safada, pavor. O homem quieto, gente, na dele ali, ela vai e se joga em cima dele pra acusar ele de abuso só pra comer dinheiro. E outra, ela tá exigindo de indenização por danos morais por ele ter tocado nela. Eu falei 3 mil, né? 30 mil. Это вера от пули меня темной ночью хранила. Bom, recentemente nas redes sociais, uma notícia de um entregador de gás que estava frequentando a academia e foi injustamente acusado de, vocês sabem o que, não vou falar para censurar, por uma mulher, e foi ela quem esbarrou nele e acusou ele que ele estava abusando ela. Então, para resumir, basicamente o que aconteceu foi assim. O caso rolou em Pernambuco. Uma mulher, enquanto fazia exercício na academia, eu vou mostrar o vídeo de uma mulher que estava na academia e foi uma das testemunhas que ficou do lado do cara, que a mulher, né, que essa possível vítima, entre aspas assim, que não é vítima nada, ela é uma mentirosa, uma falsa acusadora que deveria sofrer punição severa, porque mais pra frente eu vou dizer que aconteceu. Essa tal mulher, que suposta vítima, ela foi com uma roupa que nem diz a mulher do vídeo, sem as partes de baixo, vocês sabem muito bem, roupa colada, gravando vídeos para outras redes sociais, que vocês sabem muito bem o que é, gravando vídeo, gravando dancinha, isso e aquilo. E quando ela estava fazendo um exercício, ela acusou um entregador de gás que estava numa máquina, né, e ele não quis revezar com ela, alguma coisa do tipo, e ela mesmo se esbarrou nele e acusou ele que estava importunando ela sexualmente. E nisso rolou um monte de coisa, chamaram polícia, chamou isso, chamou aquilo. E detalhe, cara, o que mais me revolta nessa notícia é que tem 17 testemunhas a favor dele. 17, 10 mulheres e 7 homens. Tem câmeras de segurança. O próprio dono da academia está a favor do cara. Ah, e detalhe, cara, a menina quer 30 mil reais de indenização. Cara, 30 mil reais. E a fiança dele para ser solto é de 15 mil reais. E o que mais, cara, machuca nessa história é que esse entregador, ele tem uma esposa que estava grávida. E com a notícia que ele foi preso, isso, aquilo, ela teve parto prematuro, cara. As crianças nasceram prematuramente, entende? Aí eu fico com aquele questionamento, cara, tudo é a favor da palavra da mulher. Independentemente se você tem testemunhas, hoje em dia tá assim, você tem testemunhas, você tem câmeras, você tem um monte de coisas a seu favor que mostram que você é inocente, cara. E a palavra da mulher pesa muito mais na balança, cara. É que nem eu vou deixar um vídeo aqui de acho que ele é delegado, que ele diz que, né, uma expressão de fala que é melhor você se envolver em de entorpecentes do que você envolver com uma mulher hoje em dia, porque se ela não vai com a sua cara, se ela tiver um mau caráter, quiser te ferrar mesmo, ela pode te fazer uma falsa denúncia, colocar, né, você sabe muito bem que agora você pega o celular, começa a gravar o rosto da pessoa, fala que ela fez isso, aquilo, até comprovar que você não fez, acabou com a sua vida, cara. Você já vai preso, você vai, às vezes vai de arrasta pra cima. Eu costumo dizer que é melhor, isso é força de expressão, mas eu costumo dizer que é melhor você se envolver com tráfico de entorpecentes do que você hoje, você se envolver com uma mulher
que você não tenha se saído muito bem nessa abordagem, né? Porque se ela gostar, com certeza ela não vai dizer nada. Mas se ela não gostar, você corre o risco de ser preso. De ser preso e ser encaminhado ao sistema penitenciário. Só quem vai lhe soltar é o juiz na audiência de custódia. Ou então uma fiança que só o juiz vai poder arbitrar. Aí eu te pergunto, no caso dessa mulher lá de Pernambuco, essa suposta vítima, né, que esse vítima não tem nada, cara. Isso daí pra mim, cara, sendo sincero, se eu tivesse poder pra fazer leis, cara, eu acho que deveria existir uma lei que quem faz acusação gravíssima, cara, com um caso de estupro, você sabe o quê? Deveria sofrer uma pena muito grave também, porque não é só uma falsa denúncia, é uma denúncia, cara, gravíssima que pode levar a pessoa até ir de arrasta pra cima, acabar com a reputação da pessoa, acabar com a vida dela. E, tipo assim, se é comprovado que é uma falsa acusação, que a pessoa é inocente, a suposta vítima, né, que é a mulher que fez a denúncia, não acontece nada com ela, fica por assim mesmo. E a pessoa que foi acusada injustamente, cara, acabou com a vida dela, acabou com a carreira dela, acabou com tudo. Aí que nem eu penso, cara, até nas mídias sociais, cara, pesquisa aí o que aconteceu com ela, até esse caso mesmo de Pernambuco, ninguém tá falando praticamente, são poucas pessoas que estavam falando. Eu descobri essa notícia porque um inscrito chamado Iago Silva, que ele sempre tá comentando aqui nos vídeos, tamo junto, Iago, que eu não sabia que tava acontecendo isso. Porque, né, a mídia não dá voz para essas notícias que acontecem, porque quando né, vocês sabem muito bem que tem uma pauta política, uma pauta ideológica aqui, que vocês sabem muito bem que tem, aí falam que é casos isolados, né? É o caso 100 mil isolado, sabe? É o caso 100 mil que está isolado. Nunca é padrão, sabe? É sempre caso isolado. Aí eu te pergunto, cara, o entregador tem que pagar uma fiança de 15 mil reais pra ser solto. Tem testemunhos, então isso, aquilo, e mesmo assim ele foi preso. Tem que pagar agora que ela está também processando o cara por importunação sexual, sabe? Porque 30 mil reais. Os filhos dele nasceram prematuramente. Se amanhã ou depois, né? Deus queira que não, que Deus tenha piedade da vida dele e da vida da família dele. As crianças nascem com alguma deficiência, tem alguma complicação de saúde no decorrer desse tempo. E aí que depois? Aí o cara é preso, às vezes depois o cara é solto, acaba com a vida dele, acaba com a família dele, o cara não vai ter estrutura para se manter. Aí depois dizem que é um caso isolado, que a mulher sempre tem razão, que a mulher é sempre vítima, mas é que nem eu falei, cara. As mulheres, que nem eu disse em outros vídeos, vou deixar no card aqui. Maçã podre apodrece as outras maçãs. Se tem alto número de falsa acusação das mulheres que estão fazendo com homens, e detalhe, cara, às vezes a mulher mesmo se coloca como vítima. O cara não fez nada, o cara simplesmente só tá ali existindo. Tipo, ela esbarra no cara, tipo, saca o celular, começa a acusar o cara, isso aqui, chama a polícia, isso aquilo, e acaba com a vida do cara. Aí, com isso, praticamente todas as mulheres estão sendo englobadas em uma única caixa. Assim como elas dizem que não existe mais homens de verdade, isso aquilo, que não existe mais cavalheirismo, isso aquilo. Agora estão sendo também taxadas como interesseiras, que não tem caráter, isso aquilo. E isso, mano, sempre vai ficar tendo esse debate, porque que nem casos assim, que acontece que nem desse entregador de gás, você vê que nenhuma mulher praticamente se posiciona a favor do cara. Cara, não é questão de ser homem, questão de ser mulher, questão de ideologia, questão que é certo, questão que é errado, mano. Vocês não têm noção do que é certo, do que é errado, cara. Se você tá vendo uma injustiça na sua frente, independentemente se for homem, mulher, qualquer que seja, você sempre tem que estar a favor da verdade. Se a pessoa tá fazendo uma falsa acusação, se a pessoa tá fazendo isso, aquilo, você tem que ficar do lado da verdade. Aí agora só porque é mulher, só porque é isso, que, né, tem aquela lenga-lenga, que, mas os homens faziam isso há anos e anos, isso, aquilo. Mano, sempre tem que estar do lado da verdade. As consequências sempre virão. Aí que nem esse vídeo que a Silvana, né, que é a que fez o vídeo explicando, que o delegado escutou as testemunhas, né, escutou ela, e ele só quis a versão da suposta vítima. Aí, cara, fica naquele questionamento. Mas eles estão fazendo o serviço deles, o trabalho deles, tá? Mas tem um ditado que sempre ficou comigo e é verdade. Homens bons não seguem leis feitas por homens maus. Aí eu te pergunto, cara,
Se fosse um seu filho, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, acontecesse isso, e você sabe que é errado, você sabe que a pessoa é inocente, você vai seguir uma lei porque você tem que cumprir seu serviço, mano, você tem que ter posicionamento, você tem que ter sua opinião própria, você sabe que é errado, você sabe que a pessoa é inocente, mesmo assim, você vai seguir leis feitas por homens maus, por pessoas maus, sabe? Aí entra tudo naquela questão que a maioria não quer se relacionar com mulher, que nem eu fiz um vídeo aqui explicando aqui, e eu acredito que a partir de alguns anos, vai ter tanta pessoa solteira, que no caso homens, que eles vão ser bem de vida, que eles vão ter uma estabilidade excelente financeiramente falando, mas vão ser solteiros. Porque que nem essa onda de falsa acusação, de pensão afetiva, medida protetiva, isso e aquilo, não generalizando todas as mulheres, tá? Mas em grande parte. Eles vão ficar seguindo seu próprio caminho. E, né, vocês sabem o que pode acontecer, eventualmente, né, ter um relacionamento, isso, aquilo, mas sempre vão ser exceção. Que nem antigamente era muito raro ver uma pessoa solteira, uma pessoa que não era casada, até namorando. Aí hoje, agora, vai ser normal, vai ser tipo padrão. Aí esse entregador, eu fico com o meu questionamento, cara, o que vai acontecer com ele depois disso? O que vai acontecer com a família dele, com os filhos dele que nasceram prematuramente? E essa mulher, cara, o que vai acontecer com ela? Será que vai, né, ter uma justiça, entre aspas, assim, né, que vai fazer ela pagar por isso? Porque, que nem eu disse, cara, não é só uma falsa acusação, é uma falsa acusação gravíssima, cara. Pode acabar com a vida da pessoa, tanto literalmente quanto em outra parte. E hoje em dia, cara, infelizmente, né, a palavra da mulher pesa muito mais do que um homem. Não tem cenário que a palavra de um homem, né, se vale mais do que a mulher, cara. E, cara, você viver em uma sociedade que praticamente estigmatiza todos os homens em uma só caixinha, que todos os homens são potencial, você sabe o quê? Que todos os homens são isso, que todos os homens são aquilo. Você entra em uma vertente que todos os homens agora, praticamente, né, estão evitando contato com mulheres. Estão querendo agora seguir o seu próprio caminho. Estão buscando outras coisas, por exemplo, montar um patrimônio, ter estabilidade financeira, buscar hobbies, buscar aquilo que eles gostam de fazer. Porque como praticamente todos os homens estão estigmatizados, que a sociedade já condena só pelo fato de ser homem, eles não veem outra saída, eles não veem outra escolha a não ser buscar seu próprio caminho, tá? Se vocês estão falando que a gente é isso, que estão aquilo, então, e eu vou me isolar de todos vocês, eu vou buscar o que eu quero fazer, o que eu desejo de fazer, e eu também vou ter minha opinião, já que vocês também têm a sua opinião, eu também vou ter a minha. E isso, cara, infelizmente, vai gerando colapso na sociedade, vai virando uma rivalidade, né, entre as pessoas. Você é homem, você já como que eu posso dizer? Você já foi meio que marcado, meio que manchado, que só pelo fato de você ser homem, você vai fazer aquilo, sabe? Mas aí entra naquela questão. As leis têm mais peso, sim, para um lado da balança. E mesmo tendo testemunha, mesmo tendo provas, mesmo tendo tudo a seu favor, se a outra parte for, vocês sabem bem o que? Vai ter mais peso e até valer mais. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou igual à minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para ajudar o canal. Hypem bastante o vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, até a próxima.